Imagina uma vida dedicada a preservar o património natural, garantindo um legado onde a natureza está em equilíbrio, protegendo assim os ecossistemas essenciais para as gerações futuras. Muito bem-vindos a mais um episódio desta série do Ecos Channel Sonhadores, Amantes da Natureza. Hoje temos o prazer de ter connosco António Araújo, ornitólogo e diretor executivo da Reserva Natural da Faia Brava. Esse fabuloso projeto que eu já tive o prazer de visitar, onde tu me recebeste e tão bem. E começamos então por ti, António. Explica-nos um bocado o que é ser um ornitólogo e fala-nos um pouco de ti. Um ornitólogo, portanto, pode ser quem estuda as aves e faz investigação científica ligada à vida das aves nas suas diferentes componentes, como pode ser um amador, um observador de aves, alguém que, por prazer e que contribui muitas vezes através da ciência cidadã também para recolher dados que são fundamentais para promover a conservação das aves. Falando de mim, se queres, portanto, eu fui pioneiro na área da ornitologia em Portugal. Houve um primeiro período onde se desenvolveu a ornitologia nos anos 60 com o professor Santos Júnior da Universidade do Porto. Depois houve uma paragem grande e a seguir ao 25 de Abril, com a criação do Ministério do Ambiente, apareceu um centro de estudos de migração e proteção de aves, que tinha uma equipa pequena, mas que relançou, digamos assim, o estudo das aves e que começou a promover a conservação das aves. Inicialmente éramos 4 ou 5 nesse centro de estudos e, entretanto, com a criação da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, desenvolveu-se extraordinariamente a ornitologia em Portugal e hoje são milhares de observadores e há trabalhos publicados praticamente todos os dias. Portanto, isso é a minha vida, a minha carreira profissional. E por falar em hoje, tu tens um papel de diretor técnico na Faia Brava. Acho que era mais interessante até falares um bocado do António Araújo hoje, para os ouvintes que estão aqui a ver. Sim, eu acho que o meu percurso é importante para perceber como é que eu fui parar à Faia Brava. Portanto, eu como estava a dizer, comecei a fazer investigação na área da ornitologia, a promover a conservação das aves em Portugal e, fruto desse meu trabalho, desse meu investimento pessoal nessa área, acabei por ir à Guiné-Bissau apoiar a criação de um parque natural que existe hoje em dia, o Parque Natural das Lagoas da Quefada, a fazer precisamente um levantamento ornitológico para valorizar a importância da área, e comecei aí cada vez mais a interessar-me pela gestão das áreas protegidas, embora em Portugal já estivesse ligado a isso. E estive 3 anos na Guiné-Bissau a criar as bases da Rede Nacional de Áreas Protegidas, que existe até hoje, entre 96 e 98. Depois fui para a Mauritânia também ligado a um grande parque nacional costeiro e marinho, que é o Parque Nacional do Banco de Argan, mais uma vez gestão de áreas protegidas. É um parque que tem o dobro da área do Algarve, um dos maiores parques nacionais do planeta. Uau! E entretanto, portanto, essa experiência ligada, fiz outras coisas depois disso, noutros países, estive na Mauritânia, esses anos todos, estive no Senegal, estive em Cabo Verde, mas sempre ligado à ornitologia e à gestão das áreas protegidas. E acabei por receber um convite muito amável dos fundadores da Faia Brava, já há 25 anos, fazemos este ano 25 anos, para lhes dar uma ajuda e partilhar com eles, valorizar a minha experiência adquirida em gestão de áreas protegidas ao longo de toda a minha carreira. E foi assim que comecei a trabalhar na Faia Brava e assumi a responsabilidade de ser o diretor executivo da primeira área protegida privada criada em Portugal. Comecei a trabalhar na Faia Brava em setembro de 2023, vai muito em breve fazer 2 anos. É mais ou menos esta a história. Ok, muito interessante e convido desde já todos os nossos ouvintes a se inteirarem. Irão ter a informação disponibilizada nos comentários do vídeo sobre como chegar à Faia Brava e como abraçarem um bocado e experienciarem no local este fabuloso projeto, esta primeira reserva natural privada em Portugal. Começamos agora então com a nossa entrevista e eu gostaria de avançar com a primeira pergunta, que é: se te lembras de um momento importante na tua vida em que sentiste que estavas a iniciar este caminho mais ligado à regeneração, no teu caso específico até à preservação do património natural? Houve assim algum momento que te fez um clique? É uma boa pergunta. Eu sempre trabalhei em conservação. Lembro-me que na minha infância, enfim, adolescente,
colaborei muito com os serviços florestais na Serra de Sintra para a eliminação de uma série de espécies invasivas plantadas pelos serviços florestais numa época em que isso era prática corrente, que são hoje em dia um dos graves problemas nacionais, as espécies invasivas. E trabalhei nisso, mas sem nunca pensar nas questões de regeneração, portanto pensava-se mais em termos de conservação e eliminação de espécies invasivas, e só o meu despertar de facto para a regeneração e para o restauro começou em Cabo Verde, na Ilha do Maio, onde ainda vou com alguma regularidade, 2, 3 vezes por ano, porque estou ligado a uma ONG local, a Fundação Maio Biodiversidade, que trabalha pela conservação da natureza e apoia a gestão das áreas protegidas da Ilha do Maio. E portanto começou aí e depois completa-se, está-se a completar neste momento na Faia Brava, não é? No Maio, como em Portugal, houve uma plantação intensiva de uma espécie exótica da acácia, a Prosopis juliflora, originária da América do Sul, que cobre uma parte muito importante da ilha, inicialmente numa zona restrita e começou obviamente a espalhar-se e está a ocupar o espaço de uma série de habitats naturais que estão a desaparecer a pouco e pouco. E, portanto, com a FMB começámos um trabalho de erradicação das acácias em zonas de habitats-chaves para uma série de espécies até endémicas, algumas, e começámos a fazer esse trabalho e a replantar, não só a erradicar, mas a replantar, a promover o restauro de ecossistemas, por exemplo, do Nares e outros na Ilha do Maio. E, portanto, quando cheguei à Faia Brava já tinha essa experiência, foi isso que despertou o interesse que hoje em dia tenho pelo restauro e pela regeneração ecológica. Na Faia Brava, esse é muito... Diz, desculpa. Eu ia mencionar que, uma vez eu como cascalense, também aqui no Parque Natural Sintra Cascais é um dos grandes problemas com essa malfadada espécie, que não tem nada de mal, nós é que a trouxemos, nós é que plantámos, ela está a fazer o seu papel natural, que também se passa aqui. Portanto, já tinhas tido até um contacto, penso que na altura que trabalhaste aqui também já era essa espécie, uma das espécies invasivas aqui em Sintra Cascais. Sim, não é exatamente esta Prosopis juliflora, é uma outra, mas sim, é uma acácia, o nome genérico, até cá em Portugal acho que lhe chamam mimosa, é uma que dá umas flores amarelas muito bonitas. Sim, foi o meu primeiro contacto com a luta, digamos assim, contra as espécies invasivas, que, como disseste, não são más, mas ocupam o espaço daquelas que são próprias e características da nossa geografia, não é? Claro. Sim, fica aqui também o alerta aos nossos ouvintes para terem cada vez mais cuidado com as espécies que muitas vezes plantamos no jardim ou que introduzimos de um modo sem grande conhecimento científico e que realmente embelezam o meio ambiente, mas depois também desenvolvem toda uma série de problemas e de perigos face às espécies autóctones. Sim, é verdade, não só plantas, mas animais também, muito, por exemplo, na Faia Brava, no Rio Coa, que é um rio considerado ainda bem conservado, selvagem, digamos assim, embora sofra já a poluição de algumas das populações por onde passa e dos campos agrícolas que são limítrofes. No outro dia, falando com um pescador, perguntei-lhe, então que espécies é que apanha aí no Coa, perto da foz do Coa? Apanhamos perca-sol e peixe-gato. Mas isso não são peixes da nossa fauna, não é? Estava à espera que ele me falasse de outras coisas. Pois, mas olha, amiga, agora é o que temos, é o que apanhamos. Portanto, há uma substituição gradual, digamos assim, do espaço das espécies que são características da nossa fauna por espécies novas, tanto da fauna como da flora. Isso é um problema gravíssimo e de muito difícil resolução. Até em termos económicos. O dinheiro que se gasta agora a promover a regeneração e o restauro, a erradicar essas espécies, teria sido poupado se tivesse havido outras políticas de gestão mais de conservação daquilo que é nosso. É de facto um problema enorme ao qual as autoridades dão alguma atenção, mas que devia merecer cada vez mais atenção. Não há restauro sem erradicação ou pelo menos um controle muito eficaz das espécies invasivas. Ok, fica então essa chamada de atenção. Eu também tive já um contacto ali bem no norte, já perto de Trás-os-Montes, também num rio, numa pequena propriedade que um casal amigo comprou, em que eles depararam-se exatamente isso e foi os locais introduziram uma espécie de peixe, agora não sei os termos técnico-científicos exatos, mas era realmente o peixe, a espécie que acabou por dominar todo aquele rio, que eles pescavam, mas depois já se queixavam que as espécies
espécies que eles, lá está, de um modo ancestral tinham e os seus pais e avós pescavam, tinham sido completamente erradicadas. Fica então aqui esta chamada de atenção. E seguimos para a segunda pergunta desta série, que é: António, que valores e práticas orientam a tua vida diária e as tuas decisões? É uma pergunta difícil, são várias, como com toda a gente, não é? Eu diria que, no meu caso concreto, o respeito do próximo é uma coisa fundamental e que é um princípio que deveria gerir as nossas vidas. Constatamos frequentemente, diariamente, que não é o caso, não é? E depois também tem a ver com o respeito do próximo, igualdade, no que diz respeito ao respeito, não é? A igualdade entre as pessoas são todas diferentes, mas pelo menos na forma como as pessoas são tratadas. António, eu até acrescentava, se te identificares com as pessoas e as outras espécies, não é? Acho que a humanidade em geral, Exatamente, é verdade. estamos muito fechados em nós próprios. Eu costumo chamar-lhes as espécies sem nome, sem voz, assim é que é, porque elas têm nome, nomeadamente árvores, animais e tantas espécies que existem que realmente nós não temos em consideração. É verdade, é uma bela chamada de atenção. Quer dizer, que há uma frase muito famosa do Montaigne que dizia que são sempre os mais ineptos que olham os outros homens de cima, mas no contexto atual talvez devêssemos acrescentar e os animais, não é? São sempre os mais ineptos que olham os outros homens e os animais de cima. Eu acho que isto faz todo o sentido e tem que mudar, está a mudar, felizmente, não é? O respeito pelo natural cresce, felizmente, embora as agressões sejam cada vez mais importantes. Mas pronto, é um valor que me é muito querido, e depois há outros, como a amizade, não é? A amizade é sagrada para mim. Outra coisa que orienta a minha vida é a escuta, é fundamental. Isso também tem a ver com o respeito do próximo. É fundamental termos uma capacidade de escuta importante, não é? Eu lembro-me que, muito miúdo, o meu pai me dizia: quando estiveres em desacordo com alguém, não comeces a pensar como vais argumentar, contra-argumentar, mas ouve com atenção o que a pessoa te está a dizer, não é? E reage em consequência, mas reflete, e é o que nós fazemos normalmente. Portanto, tem a ver com o respeito pelo outro, e esta capacidade de escuta é fundamental para evitar conflitos. Temos que dar atenção ao que nos dizem os outros antes de contra-argumentarmos. Refletir é fundamental, não reagir a quente. Ainda hoje eu tive uma situação um bocado complicada, como temos todos os dias, e normalmente as situações mais difíceis deixo-as de lado para resolver no dia seguinte, porque é preciso refletir, pensar na resolução do problema. E depois tenho outra coisa também que me é muito característica, que é a frontalidade, que é uma coisa que muita gente não aprecia, a frontalidade, mas a frontalidade construtiva, dizer aquilo que pensamos de forma construtiva, sempre no sentido de tentar chegar a consensos. É fundamental também, acho que andamos cá todos por isso, a catalisar a mudança, uma mudança para melhor. Eu acredito que temos todos um papel que não sabemos qual é, que vamos descobrindo ao longo que a vida se desenvolve, se desenrola, não é? Mas acho que é muito importante catalisar a mudança, não é? Empurrar, ajudar, acreditar em coisas e ajudar a mudar aquilo que achamos que está mal. E isso só se pode fazer, do meu ponto de vista, com uma sociedade civil consciente, informada, e o reforço da sociedade civil é uma coisa que deveria ser uma das prioridades de todos os Estados, e não é por razões óbvias, não é? As organizações da sociedade civil vivem grandes dificuldades praticamente em todo o mundo, e em Portugal mais do que se calhar no resto da Europa. É difícil. Nós, por exemplo, na Faia Brava não temos qualquer apoio do Estado em termos orçamentais para exercer a nossa função de gestão de uma área protegida privada que é de interesse público. Outra coisa que para mim é extraordinariamente importante é a alegria, não é? Acho que não vale a pena nós vivermos se não for com alegria. Nós próprios alegres, transmitir essa alegria aos outros e vivermos com pessoas que também têm a alegria como um princípio de vida fundamental. Não me parece. Há tanta gente, ainda no outro dia eu vi na televisão, que morrem centenas de milhares de pessoas por ano sozinhas. Morrem de solidão, que é uma coisa absolutamente inacreditável. No mundo inteiro morrem centenas de milhares de pessoas de solidão. Portanto, viver com alegria e ter amigos que à nossa volta é fundamental. E talvez a última coisa que me parece que é extremamente importante, e já falámos disso relativamente a nós próprios,
temos que trabalhar para gostar de quem somos. Se nós não gostarmos de quem somos, não somos alegres e não podemos transmitir aos outros os princípios todos que eu enunciei anteriormente. Muito bem. Depois, em coisas muito concretas, sei lá, eu acredito que é possível induzir a mudança a título individual, é possível controlar a natalidade, há coisas que estão nas nossas mãos, é possível comer menos, consumir menos, viajar menos e, a meu ver, essa é a chave do futuro, não é? Termos cidadãos mais informados, mais conscientes e que façam a diferença no dia-a-dia. Pelas escolhas que fazem e pelas ações que praticam, não é? Isso é fundamental. E diria que acredito piamente que só com uma sociedade civil organizada, informada e motivada pelo conhecimento, o conhecimento das coisas é fundamental. Não podemos proteger se não conhecermos. Só assim é possível induzir uma mudança consequente nas nossas sociedades. Ok, fica então aqui muita informação, muitos conselhos dados. Eu retive, entre muitos, o respeito pelo próximo, não somente o próximo da nossa espécie, mas por todas as espécies. Sempre que se foca o escutar, eu também levo um bocado àquela máxima da permacultura que normalmente propõe que quando se mudamos de local, especialmente quando estamos a querer lidar com a natureza, se possível dar-nos um ano de espera, um ano de escuta, mas também se pode refletir muitas vezes quem se muda para uma nova comunidade é efetivamente interessante porque muitas decisões depois acabam por ser baseadas em mais conhecimento, também uma referência tua, porque essa escuta é essencial para esse conhecimento e depois muitas vezes poupamos energia quanto ao modo de estar. Sim, o meu mantra pessoal em termos de aquilo que eu mais desejo para a vida é paz, amor e alegria. Eu costumo dizer primeiro paz, para estarmos em tranquilidade e assim conseguirmos receber o amor que os outros têm para dar, os outros. Não só as pessoas, mas também as árvores e os animais e a nossa envolvência. E com essa paz e ao absorver e receber esse amor, então certamente momentos de alegria irão se revelar na nossa vida e se manifestar e certamente na companhia de outros. Fica então aqui esta muito inspiradora chamada e proposta por parte de ti, António. E falando agora, tu falaste na mudança por várias vezes e realmente é a ligação perfeita para a terceira e última pergunta desta entrevista, que é: que mensagem gostarias tu de partilhar com aqueles que querem viver mais em harmonia com a natureza, mas ainda não conseguiram abraçar essa mudança? É uma pergunta muito, muito complicada, é muito complexo responder a essa pergunta, mas eu diria que é fundamental nós começarmos por criar consciência de que somos natureza, não é? Se tivermos consciência que nós próprios somos natureza, percebemos que dependemos dela como dependemos de nós próprios, não é? E portanto esta noção, a natureza não é algo que se visite, a natureza é tudo o que nos rodeia em todo o lado, não é? E portanto dependemos dela como dependemos de nós próprios e damos-nos pouco conta disso. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo discutir às vezes com certas pessoas relativamente à biodiversidade, as pessoas veem a biodiversidade como as árvores e os animais silvestres ou selvagens, mas não, a biodiversidade é pão, não é? É papel, é roupa, não é? E portanto, se as pessoas tiverem essa consciência e esse conhecimento, começam a olhar para a natureza e para a biodiversidade de outra forma. A natureza é o clima, é o ar, a água, é a terra, dependemos todos. Somos nós próprios, no fundo, a natureza somos nós próprios. E, portanto, se conseguirmos ter respeito por nós próprios, e volta àquilo que eu disse anteriormente, nem sempre é fácil gostar de nós próprios e ter respeito por nós próprios, aproximamos-nos inevitavelmente da natureza, não é? É fundamental começar por aí, conhecermos-nos, respeitarmos-nos e termos orgulho de sermos aquilo que somos, por muito pequenino que seja, não é? E a percepção desta realidade é fundamental para induzir a mudança, sem isso não é possível mudar. Temos que ter respeito pelo que nos rodeia, falámos há bocado dos animais também, introduzir os animais nesta famosa frase do Montaigne, ter conhecimento do que nos rodeia e ter capacidade de contemplação, está tudo ligado. Eu diria, falando de futuro, que, como sabes, mais ou menos, espera-se que muito em breve 60% da população do planeta esteja concentrada no litoral e nas grandes cidades, não é? E, portanto, uma das questões que é fundamental para o futuro é ter cidades autossustentáveis, são a chave do futuro. Infelizmente, isso não depende diretamente de nós, podemos dar alguma contribuição, como eu referi,
Mas isso e termos um mundo rural equilibrado e acolhedor, que absorva a pressão sobre o litoral e as grandes cidades, é uma coisa que depende fundamentalmente de políticas territoriais e de estratégias de desenvolvimento que nós não controlamos a título pessoal. Claro, mas Temos penso um que contributo. Penso que concordas que depois também há pequenas mudanças e falaste já na questão do consumo. Eu sou muito, digamos, estou sempre muito a tentar trabalhar essa questão na minha vida, a um nível consciente. Consumir mesmo, na minha opinião, é um dos pilares mais nefastos da nossa relação com a natureza. É este consumo desmesurado e, no meu ver, no meu sentir, muitas vezes supérfluo, bem como pequenas ações. Eu sigo muito a filosofia taoísta, em que diz: se não te transformas a ti, nunca irás conseguir transformar o mundo. E, mais uma vez, remetendo para as máximas da permacultura, há uma frase que eu muito me identifico, principalmente em termos de projeto, que é pensa global, atua local. E às vezes pequenas práticas como efetivamente reciclarmos, que para mim é uma base quase que óbvia daquilo que um cidadão deve fazer. Também já tentei inspirar na minha conta de Instagram as pessoas a produzirem qualquer coisa em casa, seja um cebolinho na cozinha, ter um pé de morango, enfim, qualquer coisa. E eu penso que também por aí, nessas pequenas mudanças, podemos fazer efetivamente a diferença. E agora, Eu ainda gostaria, ainda gostaria de acrescentar alguma coisa relativamente a isto, porque tens toda a razão, mas sem políticas territoriais e as tais estratégias de desenvolvimento implementadas, não vamos muito longe. Todos podemos contribuir, mas temos necessariamente que mudar a nossa forma de fazer agricultura, de reduzir a pressão de pesca, não é? Muito urgentemente. E isso é possível com novos modelos de desenvolvimento, novas políticas agrícolas e novas políticas de pesca que contribuem e que possam contribuir para o movimento regenerativo, não é? Isso é essencial para garantir o futuro. Portanto, em resumo, do meu ponto de vista, nós todos somos importantes, cada indivíduo faz a diferença, mas há coisas que nos ultrapassam portanto, é necessário ver uma nova forma de gerir o mundo e as pessoas. não podia estar de mais em acordo contigo, obviamente. Sendo que aqui pretende-se deixar uma mensagem, eu diria, mais pessoal ao ouvinte e aquilo que realmente podemos inspirar nos outros a mudança, aquilo que as pessoas podem fazer. Eu tenho lutado muito, peco por ser um sonhador nato, o meu futuro estou a trabalhar para ser um sonhador profissional. Eu penso que este canal poderá ser a minha porta de entrada e realmente foi um exercício muito interessante e algo complexo de fazer. Foi como simplificar, como chegar a esta solução de entrevistar as pessoas via Zoom. Portanto, eu criei todo um sonho para este meu canal de ir visitar, fazer, acontecer, viajar e depois não é execuível. E muitas vezes fica essa o meu alerta, ou, se me permites, também a minha mensagem aos ouvintes, que é make it simple. Às vezes simplificar, como disseste bem, refriar o consumo é uma atitude que podemos fazer a título local, a título individual, e também olhar um bocado cada vez mais para a produção local, etc. Eu acho que isso depois irá se refletir nos nossos votos, a quem é que a gente vota, a quem é que a gente quer pôr a liderar, e aí sim os líderes irão se começar a adaptar a esta vontade individual que faz o todo, não é? No fundo, pelo menos o meu ver de sociedade é essa, é o todo do individual, em que todos depois juntos, cada um com as suas características e vontades e sonhos, tornam uma sociedade rica e que se quer assim, cheia de diferenças, tal como na natureza. As espécies, cada uma das espécies tem o seu papel. Os vários animais que existem, as várias árvores, as várias plantas, cada um tem o seu papel. Temos o predador e o polinizador com um espectro de intervenção completamente diferente e que depois se complementam e se criam as suas relações e inter-relações que resultem em ecossistemas equilibrados e naturais. Muito bem, gostarias de deixar assim só mais um complemento ou avançamos para a frase final? Ora, a frase final, pois eu como ornitólogo tinha que pensar em aves e eu diria que e se nós acordássemos um dia nas cidades com o canto das aves? Era essa a minha frase final, acordar nas cidades com o canto das aves, parece-me fundamental.
Ok, fica então aqui a frase final destes episódios por parte do António, aquele exercício inspirado na obra do Rob Hopkins do E se. Fica aqui então esta frase final que realmente é tão inspiradora, realmente. E se acordássemos nas cidades sempre com o canto das aves, era realmente interessante, principalmente contrapondo ali ao barulho, ao ruído do tráfego, etc. António, muito obrigado pela tua presença e pelo teu tempo e atenção que deste a esta série. Certamente nos vamos ver em breve. Aliás, fica já aqui também uma menção aos nossos ouvintes de que a Faia Brava será dos episódios da nossa próxima série, Visions, onde vamos visitar no local projetos com grandes visões e que hoje em dia estão materializados e a acontecer. E já agora também fica aqui uma menção para ti, ouvinte, se tiveres uma história inspiradora, se acreditas que também podes e queres inspirar outros a contar o teu exemplo de vida, contacta-nos, estamos abertos a mais entrevistados, a conhecer mais pessoas, a alargar o nosso ecossistema e espalhar a riqueza que há no mundo. António, mais uma vez fica aqui então o nosso agradecimento por parte do Ecos Channel à tua presença, dedicação e atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado. És muito bem-vindo à Faia Brava. Muito obrigado. Interessas por este tema, imagina o que vem a seguir nos próximos episódios, nas nossas futuras entrevistas. Assim, gostaríamos muito que te inscrevesses no nosso canal, subscreve e ativa as alertas para ficares a par de tudo o que vai acontecendo aqui no Ecos Channel. Comenta aqui em baixo o que estás a achar deste tema, desta entrevista tão interessante que está a acontecer. Queremos muito saber a tua opinião. Conheces alguém com quem gostavas de partilhar esta mensagem? Se assim é, partilha este vídeo agora com essa pessoa, pois juntos vamos poder ajudar a regenerar mais e mais o mundo e mais uns aos outros.